Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Sobre contribuições, iniciando por contribuições dos segurados, tá certo? Então vamos aqui ao nosso exercício. Vejam, são percentuais contributivos devidos pelos segurados. A. Segurados especiais, 2,1% para a Seguridade Social sobre a receita bruta da comercialização, tá? Então aqui nós temos alguns probleminhas, muito bem. Primeiramente, para a Seguridade só vamos ter 2%. Porque o valor esse aqui de 0,1%, tá? É destinado ao SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, tá? É aquela contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em virtude do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, assim, na verdade, quando eu penso nos 2,1, eu penso num somatório de 2% para a Seguridade, tá certo? E de 0,1 para o SAT. Então, afirmar que é 2,1 para a Seguridade está incorreto. E dizer que é 2,1 sobre a receita bruta da comercialização, cuidado, comercialização de quê? Porque eu teria que ter aqui comercialização da produção rural, comercialização de artesanato rural, de produção artística, tá? Comercialização, vamos dizer assim, de serviços de turismo rural, hospedagem, alimentação, a parte de lazer, né, aluguel de equipamento, ingresso para entrar na propriedade, tudo isso sim geraria 2% para a Seguridade Social. Vamos para B. Contribuintes individuais contribuem com 8, 9 ou 11% do seu salário de contribuição? Não, né? Aqui 8, 9 ou 11%, eu teria essas alíquotas aqui nessa condição, tá? Sendo devidas por quem? Pelo empregado, não é isso? Pelo trabalhador avulso e também pelo empregado doméstico. Se eu fosse pensar em contribuinte individual, eu deveria pensar em quanto? 11% ou 20%. A contribuição original dele é 20%, mas em alguns casos eu encontro com a possibilidade de ter uma contribuição de 11%. Avulsos, contribuindo com 11 ou 20 sobre seu salário de contribuição? Não, acabamos de ver ali que no caso dos avulsos, né, a contribuição será de 8, 9 ou 11%, tá? Contribuição do avulso. Microempreendedor individual, MEI, 11% sobre um salário mínimo? Verdadeiro, né? O MEI, ele está na possibilidade da inclusão previdenciária ou plano simplificado de previdência social, situação em que ele vai contribuir com 11% sobre um salário mínimo e vai fazer jus a benefícios também no valor de um salário mínimo, afastando, porém, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele quiser se aposentar por tempo de contribuição, adiante, vale arrependimento, ele poderá, onde pagou 11%, complementar com mais 9%, totalizando 20%, e também fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essa aqui está correta. Qual é o problema aqui com a E? Religiosos contribuem com 8% sobre seu salário de contribuição? Gente, não. Aqui o religioso, você tem que lembrar que ele é um contribuinte individual, tá? Se ele é um CI, ele vai contribuir com quanto? CIs contribuem com 20%. Agora, se eu tiver mais alguma informação sobre o CI, eu posso até chegar à conclusão que ele contribui com 11%. Por exemplo, esse microempreendedor individual aqui, o MEI, ele é um tipo de CI, tá? Ele é um tipo de CI que pode pagar 11%, tendo em vista, né, o plano simplificado de previdência social criado para poder, né, permitir a inclusão previdenciária desse contingente. Quem mais poderia optar pela inclusão previdenciária pagando esses 11%? Também o CI por conta própria e o facultativo, sempre pagando 11% sobre um salário mínimo e afastando, portanto, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. De acordo?
Vamos para a próxima. Vamos ver aqui. Assinale a alternativa correta quanto ao valor devido pelos segurados do regime geral de previdência à Seguridade Social e ao recolhimento desses valores. Vamos lá. Então, letra A. Segurado facultativo é a pessoa física maior de 16 anos de idade que, por ato volitivo, se inscreva como contribuinte da Previdência Social, desde que não exerça atividade remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime de previdência social no país ou no exterior, correspondendo sua contribuição ao percentual de 11% do valor por ele declarado entre um salário mínimo e o teto máximo do salário de contribuição. Nossa, muito grande. Chega assim, a ficar cansativo. Vamos lá. Segurado facultativo. É uma pessoa física maior de 16 anos? Ok para a idade. Maior de 16 anos. Beleza. Por ato volitivo, se inscreva como contribuinte? Muito bem, já sabemos isso, que a filiação do facultativo é um ato volitivo, ele se inscreve e passa a contribuir. E ele pode ser facultativo desde que não exerça atividade remunerada que implique em filiação obrigatória a qualquer regime de previdência no país? Verdade. Para ele ser facultativo, ele não pode ser alguém que já se encontre na condição de filiado obrigatório ao próprio regime geral ou enquanto servidor efetivo ou militar filiado a um regime próprio. Só que temos um probleminha com isso aqui. Vocês vão encontrar no regulamento da Previdência Social uma disposição que diz o seguinte: no caso de um indivíduo, um brasileiro, que se encontra no exterior, em atividade laboral, ele está trabalhando no exterior e ele até está regular, inclusive contribuindo para a Previdência Social do país em que ele se encontra. Ele não poderia pagar, já que ele está pagando a Previdência lá, ele não poderia pagar o regime geral como segurado facultativo? É assim, se o país onde ele se encontra mantiver um acordo para a finalidade previdenciária com o Brasil, ele não poderá pagar como facultativo, porque ele vai ter o direito de, tendo em vista esse acordo, aproveitar o tempo que ele contribuiu nesse regime estrangeiro, ele vai poder juntar com o tempo que ele tenha contribuído com o nosso regime, tá? Para obter o chamado benefício por totalização. Então, se existe acordo, não há por que ele estar pagando. Então, ele não pode pagar como facultativo lá fora, porque ele vai trazer aquele tempo de contribuição para cá. Mas se ele se encontra num país, digamos que ele se encontra nos Estados Unidos, existe um grande grupo de brasileiros morando e trabalhando, às vezes até de forma regular, nos Estados Unidos. Então, você vê assim, ele está lá, está contribuindo para a Previdência Americana. Será que ele tem chance de trazer o tempo de contribuição dele lá para o Brasil? Não tem. Então, nesse caso, apesar de estar regularmente contribuindo para a Previdência lá do país em que ele está vivendo naquele período, ele pode sim pagar como facultativo, tá? Porque é permitido aqueles brasileiros que exercem atividade no exterior, tá? Em situação regular, na medida em que se encontrem em país que não mantém acordo com o Brasil para fins previdenciários, é permitido que eles paguem lá como facultativos, porque aí sim eles vão poder juntar esse tempo de contribuição com o período que eles tenham de contribuição no Brasil anteriormente ou posteriormente, ok? Tá? Então aqui o problema foi esse no exterior, que aqui dizer que ele não pode nem ter pagamento de previdência no exterior, em alguns casos é possível. E aqui tem outra, se você não matasse por essa, você ia matar a questão por essa daqui. A contribuição do facultativo é de 11% sobre um valor declarado entre o salário mínimo e o teto? Errado, a contribuição nesse caso seria de 20% do valor por ele declarado entre o salário mínimo e o teto. Ele estaria pagando 11% na medida em que ele estivesse usando uma base de um salário mínimo, tá certo? E nessa base de um salário mínimo, pagando apenas 11%, ele estaria na inclusão previdenciária, abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, existem facultativos que contribuem com 20% sobre um salário mínimo, porque querem se aposentar por tempo de contribuição. E existem facultativos que estarão contribuindo sobre qualquer valor entre o salário mínimo e o teto. Mas quando eu tiver contribuição para obtenção, inclusive, da aposentadoria por tempo de contribuição, ou
contribuição, tendo em vista uma base superior ao salário mínimo, eu vou ter essas pessoas pagando, em vez de 11, aqui seria o correto 20%, ok? Então, temos aí um probleminha com estes 11%. Então, apesar de bastante grande, né, temos aqui dois problemas nessa questão, tá? Então, vamos para a letra B. O contribuinte individual que opte por contribuir segundo as regras do Plano Simplificado de Previdência Social, criado para permitir a inclusão previdenciária, deve recolher a contribuição de 11% sobre um salário mínimo, passando a fazer jus a todos os benefícios da Previdência Social, no valor também de um salário mínimo. Ora, o que a gente já aprendeu aqui sobre a inclusão previdenciária? Tá? Quem paga 11% sobre um salário mínimo, nessa modalidade aí denominada de Plano Simplificado de Previdência Social, criado para permitir a inclusão previdenciária, faz jus sim a benefícios de um salário mínimo, mas não a todos, né? Ele não vai ter direito, tá, à aposentadoria por tempo de contribuição na medida em que ele pague esses 11% aí sobre o salário mínimo. Então, esse todos aí está equivocado. Ele não vai fazer jus a todos, ele vai fazer jus a benefícios da Previdência no valor de um salário mínimo, mas não a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, já encontramos duas equivocadas. Vamos para a próxima. C. O aposentado pelo regime geral de previdência social não contribui sobre o montante do benefício recebido, mas está obrigado a contribuir sobre sua remuneração caso volte a exercer atividade remunerada. Isso é verdade. Os aposentados não contribuem sobre suas aposentadorias. A Constituição veda a exigência de contribuições sobre aposentadorias e pensões pagas pelo regime geral, não é isso? Então, ele não está obrigado a contribuir sobre a aposentadoria, mas se ele volta a trabalhar, né, a exercer atividade remunerada, o exercício de atividade remunerada é fato gerador de contribuição e ele está, sim, obrigado a contribuir sobre sua remuneração. Então, isto é verdadeiro. Então, achamos aqui a nossa alternativa verdadeira, mas vamos conversar sobre as outras. Não são contribuintes, na condição de segurados do regime geral de previdência, os servidores titulares de cargos efetivos e os exclusivamente ocupantes de cargos de livre nomeação e exoneração, quando amparados por regime próprio de previdência social. Opa! Aqui é assim. Realmente, com relação aos servidores efetivos, né, amparados por regime próprio, eles não são segurados obrigatórios do regime geral. Por quê? Porque amparados por um regime próprio. Mas um servidor exclusivamente ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, ou seja, os exclusivamente comissionados, minha gente, esses daqui é sem perdão. Esse daqui, tá? Ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, tá? Então, temos aqui um equívoco, né, em assumir que alguém que seja ocupante exclusivamente de cargo em comissão possa ser amparado por regime próprio, portanto, excluído do regime geral. Vamos para a letra E. O estagiário, o menor aprendiz e o médico residente não contribuem obrigatoriamente para a Seguridade Social, podendo contribuir, caso queiram, com os segurados facultativos com percentual de 11% sobre o valor de sua bolsa. Opa! Estagiário, ok. Estagiário de verdade, fazendo estágio, né? Que segue todas aquelas normas previstas na legislação do estágio, beleza, estagiário não é segurado obrigatório, ele é facultativo, caso queira contribuir, a bolsa dele não será tributada. Agora, o menor aprendiz, ele é segurado obrigatório na categoria de empregado, tá? E o médico residente, ele é segurado obrigatório, tá, na categoria de contribuinte individual. Então, não há que se falar em faculdade de contribuir caso queiram para o aprendiz e para o médico residente, tá? Só contribui caso queira o estagiário, tá? Na medida em que ele não é um segurado obrigatório. Então, aqui nós ficamos com a alternativa C. Por enquanto, né, ficamos aqui e na próxima aula mais alguns exercícios sobre contribuições. Até lá!